Certamente a tarefa do Evangelho ela nunca se esgota, né? Quando a Escritura diz que o Evangelho seria anunciado em toda a face da terra, né? A terra é muito grande, né? Tem muitos lugares, são muitos povos, muitas culturas, porém cada lugar Deus levanta dentro daquele contexto, né? Daquelas regiões, independente de como sejam elas, Deus sempre vai levantar alguém. A Escritura, embora tenha linguagem diferente, tenha várias traduções, né, dependendo da língua, não significa dizer que na língua falada em outra parte do mundo é uma outra Bíblia. Não é assim, é a mesma Bíblia, né? É uma mesma Bíblia numa língua diferente. Então significa dizer que o Evangelho do qual Jesus profetizou, que seria anunciado, né, em todas as partes, e então viria o fim, isso é feito. Agora, como a gente não pode alcançar o mundo inteiro, a gente tem que procurar plantar dentro dos limites em que a gente pode, né? É como um terreno. É como uma divisão de terreno. Foi dividido uma parte do terreno para você plantar, né? Ter a sua cultura, né? Plantar, irrigar, cuidar e colher. Então você não pode se estender muito, não tem como você ir muito longe. Mas aí, se você fizer isso pelo menos dentro desse espaço que você tem, já é muito vantajoso. Então por isso que a Escritura diz que o campo é grande, mas poucos são os ceifeiros, ou seja, são poucos os trabalhadores, né? Infelizmente não tem como a gente chegar assim, sozinho, no mundo inteiro. Então a igreja, ela é uma igreja missionária, sempre foi, desde o início, desde a igreja primitiva, sempre foi uma igreja missionária. Mas a missão não se faz só. Ninguém pode fazer a missão sozinho. É como a igreja é como um exército. Não existe exército de um homem só. Então o exército ele é formado de vários homens ou mulheres, né? Hoje em dia os exércitos têm também mulheres. Então todos têm que estar na lida, né? Todos têm que estar nesse trabalho. É como um trabalho de formiguinha. Eu sempre digo assim, ninguém vê formiga parada, né? Você já viu alguma formiga descansando? Paradinha, está dormindo, está cochilando? Ninguém vê, né? Se você vê uma formiga parada, ela está morta, né? Mas ninguém vê, ela sempre está se movimentando. Aí a pergunta é, a formiga dorme? Né? Uma vez uma criança me perguntou isso. E disse assim, e a formiga dorme? Dorme, ela dorme. Mas ela dorme no lugar de repouso, né? Ela tem um lugarzinho dela de dormir. Então ela entra ali naquela toquinha, né? E quando eu digo assim, toca, né? Mas ela é uma coisa assim bem profunda, né? Então ela vai cavando, para ter ideia, tem algumas que chegam a 5 metros, né? Abaixo. Aí quando elas chegam lá, elas repousam também. Mas quando ela sai dali, ela sai para trabalhar. E ela trabalha o tempo todo. Quem já andou na roça ou conviveu na roça, conhece muito bem aquelas formigas chamadas roceira, né? Elas abrem trilha, né? Elas abrem caminho. Então elas começam no começo do dia, quando você olha, quando está no final elas voltam pela mesma trilha e elas fazem a aberturazinha, né? Então, como isso é interessante e também serve de aprendizado para a gente. A Bíblia, no entanto, ela não somente isso, quando fala das formigas, lá em Provérbios, quando Salomão diz assim, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Mas ela também nos traz outros momentos em que também nos ensinam. Por exemplo, Davi. Davi traz um profundo ensinamento sobre uma temporada da vida dele. Ele viveu durante certo tempo da vida dele como pastor de ovelhas.
E durante essa temporada como pastor de ovelhas, ele lançou de observações que ele fazia com as ovelhas. Ele ficava observando como ela reagia, como ela se portava, né? Como ela se deitava, como ela levantava, como ela se aproximava dele, pastor, como ela se sentia protegida, como ela se alimentava, como ela bebia. Aí ele começou a observar. E foi aí dessas observações em que o rei Davi escreveu aquele salmo tão conhecido por nós, tão recitado, né? Eu acredito que a maioria dos crentes, eu creio, conhece o Salmo 23, né? Eu acredito que a maioria deve conhecer, se não por completo, mas uma grande parte consegue recitar sem de cor o Salmo 23. E de quem está falando o Salmo 23? Ele diz lá, Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz, né, a águas serenas. Em outras traduções diz, né, a campos verdejantes também. Então, o salmista aqui, ele está descrevendo um momento importante. Era o que ele via. Só que ele não escreve aqui, ele não está escrevendo aqui do ângulo do pastor, do que cuida da ovelha. Esse pastor que ele está falando aqui não é o pastor da congregação, não é o pastor sacerdotal. Ele está falando aqui daquele que cuida mesmo da ovelha lá no campo, daquele que anda junto com a ovelha, que passa o dia todo com ela. Se vem chuva, ele está junto. Se faz sol, ele está junto. Se passam por pedregais, ele está junto. Se elas repousam, ele fica ali junto, prestando atenção. Ele está falando desse pastor. Só que agora, quando ele escreve o Salmo 23, e ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ele está falando do ângulo da ovelha. É a visão da ovelha. A ovelha se sente protegida pelo pastor. Ela se sente acolhida pelo seu pastor. Então a ovelha diz: Senhor é meu pastor, nada me falta. Em outras, na maioria das traduções brasileiras diz: nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É a mesma coisa que nós precisamos sentir em relação a Deus, né? Que Deus nos acolhe, que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou, que nós não estamos sozinhos. Nós estamos estudando atualmente as lições da escola bíblica que fala sobre oração e fé. A última agora, na temática que a gente estava falando, e no assunto que foi levado naquele dia, eu disse assim para os irmãos, eu disse: olha, quando a gente ora a Deus, a gente está passando por alguma coisa, ou precisando de alguma coisa, e você ora a Deus, você não pode achar que você pediu algo para Deus e que Ele abandonou você. Você não pode pensar que você está buscando Deus, está orando a Deus, e Deus não vai te ouvir. Então, a gente tem que entender o seguinte: Deus, Ele está nos ouvindo, não só nos ouvindo, mas Ele não se esqueceu também da gente, porque o pastor, ele cuida das ovelhas. Aí a ovelha diz: refrigera a minha alma, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus nos guia na vereda da justiça. Deus não vai te colocar no caminho errado. Então você não pode orar a Deus e dizer: será que Deus vai me atender? Só o ato de você orar, só o ato de você buscar Deus, já significa que Deus está trabalhando na sua vida. Irmão, só busca Deus quem sente. Só busca Deus quem sente. Ninguém vai buscar Deus se não sentir.
Então a gente busca a Deus porque sente agradecimento, então a gente agradece. A gente busca a Deus porque sente temor, aí a gente ora pedindo proteção. A gente sente preocupação, então a gente busca a Deus em busca de resolver um problema. Então, a partir do momento que a gente sente, a gente busca a Deus, Deus já está fazendo o trabalho. Ele já está iniciando o trabalho. Agora, é preciso entender que Deus deu esse passo, mas a gente precisa dar o outro. A Escritura fala de uma situação em que os discípulos passaram a noite toda tentando expulsar um demônio de um menino, de um jovem. Era um jovem lunático. Uma hora ele caía na água, uma hora ele era arremessado à beira do fogo, e sempre tinha que ter alguém ali para que ele não morresse afogado ou para que ele não se queimasse. E aquela família já não vivia mais. Quem tem pessoas com problemas assim sabe que não vive mais. É sempre a tribulação direto, não dorme direito, não come direito, não descansa direito. E aquele homem, o pai daquele menino, já estava atribulado, estava uma vida angustiada. E aí, Jesus naquele dia se apartou dos seus discípulos, foi para o monte orar e deixou os discípulos lá. E aí chegou aquele moço e disse: olha, esse meu filho e o menino endemoniado. E eles diziam: sai, sai. Tem gente que acha que se gritar mais alto o demônio vai embora, né? Tem gente que diz assim: grita mais alto, né? Diz, sai, aí o demônio vai embora. Irmãos, a autoridade não é pelo grito. A autoridade, ela é concedida pela presença de Deus, não é pelo grito. Deus, ele tem autoridade, não é porque ele é autoritário. Deus tem autoridade porque ele é Deus. A presença de Deus já é autoridade. Quando Jesus se deparou com o endemoniado de Gadareno, Jesus não precisou gritar. Quando o endemoniado viu Jesus, já foi logo entregando, né? Só a presença, é a presença de Deus. Então o que é que a gente precisa? A presença. Então os discípulos passaram a noite toda: sai, sai, sai. Provavelmente eles estavam já abençoados, né? Sai, sai, e nada. Já estava quase amanhecendo o dia, sai, sai, e nada. Aí Jesus chegou, quando viu aquilo: o que é que está acontecendo aí? Não, é porque todos os discípulos passaram a noite todinha tentando expulsar o demônio do meu filho e nada aconteceu. Aí Jesus disse: incrédulos, né? Homens de pouca fé. Aí o homem disse: tu crês? Jesus olhou para o homem e disse: tu crês? Aí o homem disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Olha só o que é que ele diz. Jesus perguntou: tu crês? Ele disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Quantas vezes a gente encontra gente assim, né? Irmão, você crê? Creio, irmão, mas olha por mim, né? Você crê, irmã? Creio, irmã. Irmão, mas me ajuda em oração, né? Então aquele homem estava dizendo: Senhor, eu creio, mas não é o suficiente. Nós precisamos ser ovelhas que acreditam no seu pastor. Eu estou falando de Cristo, estou falando de Deus em nossas vidas. Deus não vai te botar no itinerário errado, Ele não vai te lançar no rumo errado. Acredite nele. Diga: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, mas não tome de volta. Às vezes a pessoa diz assim: eu entrego a minha vida a Jesus. Não é assim que a pessoa diz? Ela diz: olha, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Mas aí na hora que vem um problema, aí ela quer resolver por si mesma. É como alguém que, imagine que a gente entrega algo. Vamos imaginar que eu entreguei algo para você. Entreguei um objeto para você. Olha, cuida desse objeto, por favor. Não vá machucar, não vá quebrar, não vá perder. Cuide desse objeto. Entreguei na sua mão. Aí eu vou embora.
Quando eu chego ali na esquina, eu começo a pensar: será que vai cuidar mesmo? Será que não vai perder? Será que não vai riscar? Será que alguém vai pegar dele ou dela? Você pai, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar e eu vou pedir de volta. Aí eu chego e digo: fala o seguinte, me devolva de novo aquilo que eu lhe entreguei. Aí você: mas por quê? Não, por nada não, me dê de volta. Deixa comigo. Sabe o que é que você está fazendo? Você está desconfiando. Você está desconfiando daquela pessoa a qual você delegou algo para ela fazer. Quando a gente confia, a gente deixa e vai embora. Então, quando você entregar a vida para Jesus, não peça de volta. O que mais acontece e o que mais a gente vê ao longo do tempo nas experiências que a gente tem com pessoas na igreja, é que elas entregam a vida a Jesus, mas na hora do aperto: Senhor, eu falo o seguinte, me dê a minha vida de volta aqui, deixa que eu resolvo. E na maioria das vezes, quando a pessoa vai resolver sozinha, dá tudo errado. E sabe por quê? Porque a pessoa não está confiando em Deus. O que é que o salmista diz? Guia-me, a vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só. Durante muito tempo a gente ouvia alguns irmãos dizendo assim, diz que a vara era para o pastor dar uma cajadada na cabeça da ovelha, porque aí a ovelha atendia. Aí eu fui pesquisar isso, não tem nada a ver com isso. O pastor não fica dando cajadada na cabeça da ovelha, não. O cajado é para espantar o lobo. O cajado é para espantar o adversário. O cajado é para espantar se vier algum mal. A Escritura diz que Davi, na sua experiência como pastor, uma vez lutou com um leão, outra vez lutou com um urso. Está vendo para que serve o cajado? Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que lutar contra o leão. Muitas vezes na nossa vida vai aparecer o urso e nós vamos ter que enfrentar. Não, irmão, mas eu não quero. Não, mas não tem querer. Eu não tenho querer. Não é assim a vida, não. A vida não é feita só de bênção, não. Às vezes eu vejo nas igrejas as pessoas só falam em bênção, e nem falam bênção, falam é bênção, É bênção, que é bênção sobre bênção, que Deus vai abençoar, e só falam em bênção. Mas a vida não é só assim. A vida tem altos e baixos. A vida tem momentos bons, mas tem momentos complicados, tem momentos difíceis. Tem momento de vitória, tem momento de luta. Mas nunca vai existir uma vitória sem luta, irmão. Vocês já viram algum desses pessoal que joga, esses esportistas, atletas? Vocês já viram eles ganhar algum troféu sem esforço? Vocês acham que ele passa o ano todinho deitado, quando chega naquele... Bom, chegou a Olimpíada, eu vou lá, vai dar tudo certo. Não. Eles treinam 12 horas, 16 horas por dia. Eles têm toda uma regra de alimentação, tem todo um rigor do horário de dormir, horário de acordar, tem toda uma rotina para que eles se tornem vencedores. Não é fácil. Se alguém disser para os irmãos, dizendo, a vida é fácil, não é assim não. A vida é boa. Fácil não, ela é boa, é diferente, Então, cada dia nas nossas vidas, quando a gente amanhece, é o momento da gente tomar os nossos esforços e seguir. Foi assim que Jesus disse, que cada dia deveis tomar a vossa cruz e segui-lo. Não é assim não? Isso. Muitos de nós é igual um Simão. Tem que pegar a cruz. Simão não queria levar a cruz, não. Vocês estão pensando que ele queria levar a cruz? Segundo a Bíblia, ele foi constrangido a levar a cruz de Cristo. Nós também somos constrangidos. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar problemas. Mas a gente tem que passar. Isso se faz necessário. Agora, quando isso acontecer, lembre-se, ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Cristo está conosco. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos.
e unges a minha cabeça com óleo. Às vezes a pessoa está com um problema e diz, não, eu vou ficar longe, vou me afastar. Não adianta você fugir. Deus não quer que você fuja. Deus não quer que você seja um fugitivo. Deus não quer que você seja alguém covarde, que venha se acovardar diante das coisas. Deus quer que você seja alguém ousado, corajoso. É por isso que o pastor disse, olha, eu vou preparar a mesa na presença dos teus inimigos. Olha aqui, ó. Ainda vou ungir a tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Aí ele diz, certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão durante todos os dias da minha vida, né? E estarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras traduções diz, para sempre, né? Olha só como é maravilhoso. Então, esse salmo, ele é confortador no sentido de que Davi escreveu na perspectiva de uma ovelha. É assim que a ovelha se sente, protegida, né? Está sendo cuidada, está sendo protegida pelo seu pastor. É a mesma coisa que nós precisamos também sentir em relação a Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidos, mas Deus é a nossa proteção. E a misericórdia do Senhor se renova, né? A cada manhã. Então, a cada manhã, a misericórdia de Deus é renovada para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.